Geralmente as pessoas que curtem Jojo, em sua maioria, falam que o Giorno é o pior Jojo. E, sinceramente, eu discordo um pouco, mas vamos por partes. E vamos primeiro falar sobre a opinião geral e popular entre os fãs. Enfim, mas por que disso? Bom, primeiro precisamos entender o que é um Jojo, o que é ser um Jojo. Basicamente, um Jojo é um descendente da família Joestar, que possui geralmente o nome e o sobrenome com o fonema de Joe, ou que pode ser lido como Joe, como por exemplo Josuke, que o sobrenome dele não tem Joe, mas lá dá para ser lido como Jojo, na parte 4. Ou o Jotaro Kujo, Joseph Joestar, entre outros. Mas o que faz o público gostar tanto deles? Simples, pela humanidade que quase todos eles levam consigo. Além, óbvio, do carisma, mas sobre a parte da humanidade, eu acho que a gente tem que tirar um pouco o Jonathan, porque ele é insuportavelmente bonzinho e acho que não dá pra se identificar tanto assim com ele. E assim como outros personagens shonens, eles erram, sofrem, ficam tristes e mais fortes ao decorrer da sua jornada. E até mesmo com o Jotaro, que sempre é o cara B10, mostra cenas engraçadas e boas pra você ver com os amigos dele. E até ele mesmo no final apanha um pouco pro Jill até ele conseguir perceber que ele também consegue parar o tempo. Além disso, eles sempre estão demonstrando outros sentimentos e mostrando o quão humano eles são. Isso é uma coisa que com certeza o Araki sempre acerta quando vai fazer seus personagens principais, os protagonistas. Tanto é que o Jotaro, como a gente estava falando, por exemplo, ele ganhou um grande desenvolvimento e muito mais aparições, assim como o Joseph, o Jotaro também tem, nas outras partes de Jojo. Mas enfim, por que o Giorno é tão fraco como protagonista? Antes de eu falar o porquê as pessoas acham ele um protagonista ruim, eu vou falar os pontos positivos que eu acho sim que a gente deve ressaltar aqui, até porque eu não vou falar que eu não gosto do Giorno, mas com certeza ele não é um dos meus personagens favoritos, mas sim é um personagem que tem o seu valor. Partes positivas sobre o Giorno. Primeiro é o passado dele, que é incrivelmente bom, pelo fato de que é completamente humanizado. O passado dele eu acho que é um dos melhores passados de Jojo, porque ele representa muito bem a vida real. Porque o que é mais real em um passado do que ver um garoto que acabou sendo mais largado nas ruas pela agressão doméstica e foi para as ruas, viu pessoas do crime e acabou se tornando parte do crime por conta de não ter nenhuma estrutura paterna, materna ou de qualquer outra fonte externa de relações na vida pessoal dele. Isso com certeza é uma coisa que o Araki acertou muito bem em ter feito e eu acho que isso é um ponto muito positivo e que a gente não pode anular ele se comparado aos outros Jojos que com certeza o Giorno tem. A parte entre o Jonathan e o Jill a gente já comenta mais pra frente, mas eu não acho uma coisa tão gritante, uma mudança tão grande assim, ele ter o sangue dos dois, entre aspas. Enfim, esse é um ponto positivo. Outro ponto positivo é que ele é um ótimo suporte dos outros Joe Bros que aparecem na parte 5. Então, eu também acho um ponto muito positivo em relação ao Giorno. E, bom, vamos agora começar pelas partes, entre aspas, negativas. Mas enfim, vamos lá. Voltando da onde a gente tinha parado. Por que o Giorno é um protagonista tão fraco se comparado aos outros, certo? Bem simples, na verdade. O Giorno não tem carisma nenhum. Ele tem sim um objetivo fixo, assim como os outros, mas a diferença é que os outros vão estabelecendo ao decorrer da jornada deles. E o Giorno não, ele já tem desde o começo um objetivo e isso não é exatamente ruim, mas enfim. Quanto mais você acompanha a parte 5, mais parece que ele só tá lá, sabe? Ele tá nas cenas, ele interage, ele fala com os personagens, ele se importa com os personagens, mas ainda assim parece que o Giorno não é realmente quem se destaca ali naquela jornada. E mais quem faz essa jornada fazer sentido são os próprios Joe Bros dele, da parte dele, né? Como, por exemplo, o Butcherati, que ele sim tem bons ideais, um passado extremamente bom, incrível, e do começo ao fim ele é um personagem extremamente bem construído. Além de ser extremamente carismático, além de ser um ótimo líder pro grupo deles, enfim. E sim, o Jorno tem um grande papel em fazer com que o Bocciati decida se tornar o cara que vai ajudar ele, né? Se tornar o líder da Passione. Mas tem um porém, né? O Jorno serve mais como um personagem perfeito, que geralmente já é forte, como, por exemplo, o Jotaro, né? Que já era bem forte desde o começo, determinado. E isso não se desenvolve em nenhum lado ou quesito diferente, por exemplo, do Jotaro. Basicamente, o Jorno não tem nenhum amadurecimento até o final da obra. Assim, o amadurecimento que eu digo é no sentido de que não parece que tinha nada pra mudar nele, de fato não tinha. E por isso ele não teve nenhum amadurecimento até o final da obra, porque ele não foi escalando até chegar ao topo. Ele já era daquele jeito e chegou ao topo.
como se ele se mantesse o mesmo até o fim. E isso nem sempre é algo bom, mas claro que se bem trabalhado, tudo se torna algo extremamente bom. Ou, pelo menos, né, no mínimo que pode ser bom. Porém, acaba que ele se tornou justamente a parte ruim deles, de cada personagem. Claro que o Joe já é ruim no geral, não como um vilão, mas tô falando... como eu posso explicar? Ele já é ruim por ser ruim, sabe? Não porque ele é vilão. Vocês entenderam? Enfim, como ele já é ruim no geral, então, tipo, só piorou a situação. E as partes ruins do Jonathan também foram um pouco colocadas nele. Talvez pra tentar fazer algum tipo de defeito, mas acabou que não funcionou. Porque ele sempre tá determinado e focado e quer fazer as coisas darem certo. É isso, ele é um personagem que é até um pouco complicado, né, de dizer exatamente como o Jorno se encaixaria. Mas agora dando a minha opinião, o Jorno não é um personagem ruim, não é o pior Jojo. Eu ainda acho que o Jonathan, por ser o primeiro, claro, ainda o Araki estava aprendendo, fazendo o primeiro protagonista da primeira parte, é óbvio que ia ser inferior aos outros. Então, na minha opinião, o Jonathan ainda é pior do que o Jorno, porque o Jorno tem mais desenvolvimento, tem ligação. Pra mim, ele tem requisitos que dá pra se levar em consideração. Então, na minha opinião, ele não é um personagem ruim. Porém, ele só é inferior comparado aos outros, que sim, são muito melhores e mais explorados. E, bom, como sempre, essa é só a minha opinião. Enfim, é isso. Vocês concordam ou não? Deixa a opinião aí nos comentários. E, enfim, tchau.